e eu fui diagnosticada com depressão com 16 anos, quando eu tentei suicídio. Antes eu tomava já alguns medicamentos para ansiedade e com esses medicamentos eu tentei suicídio. Tomei 16 remédios e dormi por 2 dias, fiquei inconsciente. Meu nome é Cleiton, eu tenho 39 anos e tenho um filho de 19 anos, que há pouco tempo passou por um episódio de depressão e está se tratando em uma clínica nesse momento. Foi um choque, né? Porque quando eu comecei a reconhecer os sintomas da depressão, eu guardei pra mim, eu não falava por causa do preconceito que tem ainda, né? E aí eu fiquei com vergonha e isso foi pior ainda, só que começou... como posso dizer, se manifestar no meu corpo, entendeu? De algumas formas. E aí eu procurei um médico, só que não um psicólogo. Eu procurei e aí ela viu que eu tinha ansiedade e me deu esses remédios. Então, tipo, pros meus pais, eles jamais desconfiavam que eu sofria de depressão, porque eu escondia pra todo mundo. Nem na época eu namorava, nem meu namorado assim sabia. Eu escondia muito, que eu tinha muito medo do que a família ia pensar, do que o resto ia pensar, meus amigos. Dentro da nossa família, a gente nunca espera que vá ocorrer um caso de tentativa de suicídio. Até porque o meu filho, ele estava no quartel, lá em Cachoeira do Sul, e quando eu falava com ele por telefone ou pelo WhatsApp, ele sempre se mostrou muito empolgado com tudo que ele estava vivendo. Uma experiência nova, novos amigos, novos desafios. E aí a gente está aqui trabalhando, como a gente já se vê pouco durante o ano inteiro, e o nosso único meio de comunicação é o telefone. Então ele sempre procurou passar para mim uma ideia de que está tudo tranquilo, tudo muito bem. Então receber a notícia de que ele tentou suicídio foi um momento bem difícil mesmo. A gente está no trabalho, está ali fazendo os afazeres diários, daqui a pouco a gente recebe uma notícia. E foi bem assim. A mãe dele me ligou e ela nunca me liga. A última vez que ela me ligou foi para dizer que ele estava no hospital porque tinha caído. E isso já faz uns 5 anos. 5, 6 anos. E dessa vez ela ligou de novo. E eu pensei, alguma coisa aconteceu. Mas, como está no quartel, poderia ter sido um acidente, alguma coisa assim, envolvendo a rotina dele. Jamais imaginei que ele teria tentado cortar o pulso e que estaria internado no hospital. Então a notícia foi bem difícil mesmo. E não só por isso, porque é alguém que a gente não quer ver. Aí passa um turbilhão de ideias na mente, porque a gente não quer que um filho sofra a ponto de querer tirar a sua própria vida. Para ele chegar nesse momento de dizer que basta a vida, ele tem que estar num quadro de depressão muito grande. Não pensar no pai, não pensar na mãe, não pensar nos irmãos, não pensar nos amigos, não pensar no futuro, não pensar em si mesmo. Ele simplesmente pensou que a morte seria a solução para todos os seus problemas. E quando um pai pensa que o filho está nessa situação, achando que não tem solução para os seus problemas, a nossa mente começa a voar de tal maneira que a gente sofre junto. Então, no momento que eu recebi a notícia, foi bem difícil, porque eu não sabia como lidar com a situação. Bom, o que é a depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica causada por uma diminuição de neurotransmissores como noradrenalina, serotonina e a dopamina. O que acontece? Esses neurotransmissores que são responsáveis por regular o nosso humor e nos dar prazer, têm uma diminuição no nosso cérebro. E o que isso faz com que a pessoa sinta? Ela sente uma tristeza muito, muito, muito grande. Ela tem perda de apetite ou excesso de apetite, insônia ou muito, muito sono, fadiga, né, cansaço, aquela sensação de falta de energia,
tem baixa autoestima também, dificuldade de se concentrar, desesperança e, acima de tudo, a depressão, ela te dá uma sensação de perda de prazer. Tu perde o prazer em atividades que antes tu fazia e que te davam prazer. E aí tu fica te questionando, afinal, por que tu tá aqui? Qual o sentido da vida? Afinal, tu deixou de sentir prazer em coisas que antigamente tu sentia, como estar com teus filhos, com a tua família, com os teus amigos, entre outras coisas. A depressão pra mim é tipo, tu tá sempre triste, tu não sabe o real motivo da tua tristeza e tu se sente sozinha, tu não consegue fazer novos amigos, ou quando tu faz, tu acha que tu não é o suficiente para aqueles amigos. Se tu tem um relacionamento, tu já coloca um monte de coisa na tua cabeça achando que tu não é o suficiente para aquela pessoa e tu se sente literalmente sozinha, sem solução, começa a se colocar para baixo e é muito ruim. Lá no quartel ele passou a ter hora para tudo, ele passou a ficar longe dos amigos, longe da família, com gente oprimindo ele, provavelmente de repente alguns casos de humilhação, que a gente não fica sabendo, mas eu sei que existe. Bullying talvez, que ele não estava acostumado. Então ele está longe da galera dele, está longe da mãe, longe do pai, longe dos amigos e com o pessoal oprimindo. Eu sei que o quartel é para os fortes e o meu filho naquele momento ele não foi treinado para receber essa carga de pressão. Então eu acredito que o quartel ajudou muito esse quadro depressivo dele. Se tu tá num sofrimento muito grande em relação a não sentir mais prazer em relação a nada, tá triste, acha que a vida não vale a pena, o que tu pensa? É aí que o suicídio entra, né? O desejo de tirar a própria vida, que nada mais é do que acabar com o sofrimento, né? Com aquela sensação tão ruim de aquela angústia pesada no meio do peito, aquela sensação de que nada tá dando certo, que a vida é ruim. Então, por que não acabar com a própria vida? Por que não tirar ela? Por que não acabar com esse sofrimento? A pessoa que tá em depressão, às vezes não, né? Pode ter pensamentos suicidas e vir a se suicidar também. Depois que eu tentei o suicídio, eu procurei um psicólogo, porque eu tive que procurar, né? E o psicólogo que eu procurei, eu tive uma experiência bem ruim com ele, porque ele falou que a minha tentativa de suicídio tinha sido pra chamar atenção. E, tipo, depois que eu escutei aquilo, eu fiquei tipo, cara, eu tentei tirar minha própria vida, pra que eu vou querer tirar minha própria vida pra chamar a atenção das pessoas? E jamais eu fazer isso, tipo, pra chamar a atenção. Eu só queria matar aquela dor que tava, tipo, me tomando, entendeu? Não tinha mais solução pra aquilo, pra mim, né? E depois daquilo, eu tenho ansiedade, também sofro de ansiedade. Então eu comecei a ter mais crises, outras crises de ansiedade. E eu tive que procurar ele de novo, não procurei outra pessoa. Porque meus pais queriam que eu procurasse ele de novo, a minha família queria. E eles não sabiam que ele tinha falado isso pra mim, então eu fui. Só que eu fui na intenção, tipo, só de pegar o remédio. E depois disso, tipo, eu peguei o remédio, mas pra mim ainda é muito difícil tomar mais remédio. Porque superar isso é muito difícil. Tipo, superar a depressão, a tentativa de suicídio e todos aqueles pensamentos que vêm na tua cabeça. Então, os remédios eu parei de tomar, porque eu não consigo tomar ainda. E hoje eu ainda escondo, porque eu não superei ainda isso, eu ainda tenho depressão. Mas eu escondo dos meus pais, só quem sabe é o meu marido. E tipo, eu tô vendo agora, procurando um psicólogo novo, que não seja que nem aquele, né?
E eu tô procurando agora também. E eu achei mais pessoas, tipo, pra me ajudar, sabe? Outros amigos. Eu fiz novas amizades, eu comecei a trabalhar. Então eu fiz novas amizades. E a escola, eu não consigo ir pra escola porque lá eu não tenho amigos. E eu não consigo fazer amizade nova lá. E é como se a escola, ela tomasse todas as minhas energias, sabe? E eu não consigo ir. E eu espero que eu supere tudo isso, né? Eu espero que esse preconceito todo com a depressão acabe. Porque eu não escolhi ter depressão. Ela chegou e eu tive ela. Então, eu acho que depressão não é frescura. Eu achava isso antes. E hoje eu me arrependo muito de achar isso. Ansiedade não é frescura e nenhuma dessas doenças é frescura. Suicídio não é pra chamar atenção, bem diferente disso. E hoje em dia, agora, eu tô procurando um psicólogo e espero que eu fique melhor. Não, é sobre pedir ajuda de depressão pra mim, pra mãe dele, pros amigos, não. Eu sei, e fiquei sabendo logo depois que ele foi internado, que lá mesmo no quartel, em Cachoeira do Sul, ele falou para um amigo que tinha a intenção de cometer suicídio, de alguma maneira. Então, como ele estava servindo com armas, o colega dele imediatamente, sabiamente, falou com o tenente-coronel ou com o capitão, e eles tomaram providências, encaminharam ele para fazer sessões de psicologia dentro do quartel mesmo, na clínica, e removeram ele imediatamente do serviço militar armado para a cozinha geral. A cozinha existem duas cozinhas, uma cozinha onde os soldados eles fazem um serviço militar armado, prestam guarda, e a cozinha que ele estava servindo não presta serviço militar armado. Então ele estava já tomando o quartel tomou as providências para que ele não precisasse correr tanto risco assim com a própria vida, né? O que pode ser feito? Primeiro eu vou falar com as pessoas que têm depressão. As pessoas que têm depressão, elas precisam tentar se reerguer. E eu sei o quanto que isso é difícil, mas elas precisam buscar ajuda psiquiátrica, porque depressão, diferente do que ainda existe um certo tabu, depressão não é frescura. Então procura ajuda médica. Tu precisa de um profissional para te dar medicação que vai te ajudar a estabelecer essas conexões químicas. Procura ajuda psicológica também para te entender o que está acontecendo, né? Porque o que acontece? A depressão, ela é biológica, mas o meio pode interferir. E para as pessoas que estão em volta, tem que auxiliar sim essa pessoa, tá? É cansativo às vezes, é complicado porque a depressão, ela te deixa no fundo do poço e tu tem que ajudar essa pessoa a sair. Só que às vezes o que essa pessoa mais precisa é que tu fique lá no fundo do poço com ela, dizendo: tá tudo bem, eu tô aqui contigo. E a depressão é pequenos passos. Quanto mais tu conseguir deixar ela numa rotina, conseguir fazer com que fique na rotina, melhor, porque a nossa rotina faz com que a gente eleve o nosso nível de autoeficácia e autoestima, né? Dando todo o apoio necessário. A pessoa que está com depressão, às vezes ela vai se tornar muito irritadiça, às vezes ela vai se sentir um estorvo. E se tu apoiar essa pessoa, se tu disser que tá tudo bem, se tu entender toda essa situação, porque tem muitas pessoas que eu percebo que não têm paciência, muitos familiares que não têm paciência com depressivo, que não adianta tu dizer pra ele que o dia tá lindo, se ele não sentir esse dia lindo. E aí o familiar acha que pelo fato de ter falado, de ter dito, essa pessoa deveria ver e deveria mudar de uma hora pra outra. E não é assim, é algo que realmente demora e é algo que tem que ser aos poucos, entende? Eu pensei várias vezes, mesmo é que na época eu tava totalmente sem amigos, né? Eu não tinha nenhum amigo. E os amigos que, tipo, um ou dois que eu tinha, eu tentava falar alguma coisa, mas
eles não davam, assim, muita atenção, não tinha... E, tipo, era como se eles não quisessem saber, entendeu? E aí não tinha como eu procurar ajuda. E esse negócio de psicólogo, né, é muito preconceito ainda com essas coisas. Então eu não quis procurar o psicólogo, não. Até porque meus pais iriam perguntar por que eu queria um psicólogo. E eu não queria abrir pra ninguém, então eu escondi. Pra si. Então, eu conversando com ele no hospital, eu tentei entender o que causou essa depressão, qual foi o motivo que começou a levar ele a achar que viver não era mais uma opção. E como pai a gente sofre muito porque a gente vive longe um do outro. Apesar de ser muito amigo, ele é muito amado, ele é muito querido por nós, mas ele está longe, ele está precisando de ajuda e a gente não sabe como ajudar. Algumas pessoas que sabem da minha tentativa perguntam se eu me arrependo, se eu faria de novo. E não, eu não me arrependo. E às vezes fico triste de não ter dado certo. E eu faria sim de novo, porque a todo momento, só quem é depressivo sabe, quem sofre de ansiedade, essas coisas sabe, que os pensamentos eles nunca vão embora. Eles sempre ficam ali. Então, sim, eu faria de novo. E é por isso que eu tô tentando ajuda de novo pra superar isso, porque não afeta só a mim, afeta a minha família também, né? E, tipo, eles ficam muito preocupados. E quando tu trabalha é pior ainda, porque ter crises no serviço, tipo, não é todo mundo que... Hoje, graças a Deus, eu tô trabalhando numa empresa que me entende muito. E eu tive uma crise de ansiedade lá dentro. Durou 1h30 a crise. E foi bem complicado, porque naquele momento eu achei que eu ia ser demitida. Porque o chefe geral tava lá dentro e eu passei, tipo, tendo uma crise de ansiedade na frente dele. Então eu achei, pronto, acabou, né? Agora eu vou ser demitida. Mas não, eles super me entenderam. Eu fiquei 2 dias de atestado, eles não me colocaram pra rua e ainda falaram que, tipo, eles estavam torcendo pela minha melhora, me esperando de braços abertos. E aquilo foi muito bom pra mim, sabe? Porque me deixou mais tranquila. Se caso... Tomara que não tenha, mas caso eu tiver outra crise lá dentro, eu sei que eu não vou ser demitida e que eu vou ser bem acolhida novamente. E esperamos que ele saia completamente curado, porque um quadro depressivo, uma vez que a pessoa tem, pelo que eu ouvi, um quadro depressivo, as pessoas não ficam totalmente curadas pro resto da vida. Elas sempre têm uma tendência a entrar em recaída. E pode ter um gatilho que a gente desconhece. Então, os médicos estão lá para tentar descobrir esse gatilho, para que nós, familiares, assim que ele saia da clínica, a gente possa, assim que souber o motivo e causa da depressão, poder acolher esse nosso familiar, o meu filho no caso, para que ele não volte, não tenha essa recaída. Outra coisa muito importante sobre o suicídio. As pessoas que falam que vão cometer suicídio, é preciso falar sobre o assunto, é preciso perguntar para as pessoas. Tu já pensou em cometer suicídio? Como é que foi? Porque o suicídio ainda é muito tabu na nossa sociedade. Existe a máxima que algumas pessoas dizem: ah, mas fulano só fala que vai se matar e nunca se mata. Bom, cão que ladra, daí dizem também aquela metáfora, né, de que cão que ladra não morde. Bom, cão que ladra talvez não morda, mas sinaliza que alguma coisa tá errada. Se essa pessoa tá dizendo que tem um desejo de se matar, é porque alguma coisa não tá legal na vida dela. E cabe a nós tentar ajudar essa pessoa, ela enxergar e dar um auxílio, né? Nós como profissionais da saúde, ou como um ser humano, acima de tudo, né? Então tentar apoiar e ajudar essa pessoa a entender, conversar sobre suicídio, não deixar passar, não fica assim, porque é algo ainda muito tabu. A gente conversar sobre uma pessoa que está querendo se matar é delicado, eu entendo isso, mas é muito importante que a gente converse, que a gente exponha, que a gente coloque, né? E assim, uma pessoa ela tá ameaçando, talvez um dia ela tente, então sinalizem, avisem,
Existem vários centros de ajuda, né? Mas o importante é que a pessoa que tem depressão busque ajuda e que vocês possam auxiliar também a essa pessoa.